Olá, concurseiros e concurseiras, como vocês estão? Seu amigo concurseiro aqui. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre um assunto que muitos de vocês eu acho que já perceberam e outros ainda não. Mas houve uma drástica mudança nos concursos públicos após 2020. Inicialmente eu quero falar da principal diferença que é notada nos concursos pós 2020. As provas estão mais difíceis. E o porquê disso? Existem algumas teorias que eu quero falar com vocês, mas primeiro eu quero que você faça uma percepção dessa nova realidade e olhe e pegue, por exemplo, a prova da Polícia. Vamos usar aqui de exemplo a prova da Polícia Federal. Se você pegar a prova da Polícia Federal de 2018 e comparar com a prova da Polícia Federal de 2021, você vai ver que são matérias muito parecidas, só que uma cobrança e um grau de dificuldade muito maior. E o porquê disso? Como isso ocorreu? Eu tenho algumas teorias que podem justificar essa mudança de dificuldade, mas é nítido que antes de 2020 eram provas ditas, entre aspas, mais fáceis. Hoje em dia, qualquer prova de concurso, até para cargos mais básicos, como policial militar, você vê que a dificuldade ela tem aumentado exponencialmente. Tanto é que tem um vídeo que eu falo, que eu dou algumas dicas de como você estudar no seu pós-edital, que eu falo, evite questões de antes de 2020. Por quê? Porque essas questões elas estão completamente defasadas. Obviamente a cobrança sobre elas ainda vai acontecer, porque são conteúdos gerais que têm recorrência na sua cobrança. Porém, são questões que são hoje consideradas extremamente fáceis, de tanta recorrência que elas tiveram no passado. Hoje em dia elas entram como aquele ponto grátis na sua prova, então ela não faz tanta diferença. Se você pegar uma prova de 2015, 2016, é muito provável que você até gabarite essa prova, porque o nível de dificuldade hoje em dia é muito maior. Então a sua preparação hoje em dia, se você está se preparando cotidianamente para uma prova de concurso, a sua preparação de hoje faria com que você gabaritasse uma prova em 2015, 2016. Porque hoje, principalmente, o concurseiro entendeu uma coisa. Quem quer passar em concurso tem que tratar isso como uma profissão. Você tem que se profissionalizar em ser concurseiro. E agora aqui, vindo para as teorias que eu tenho para justificar essa mudança pós 2020, a gente entra na primeira, que é: existem mais materiais disponíveis, e isso é óbvio. Se você comparar com a quantidade de materiais disponíveis em 2013, 2014, com as que a gente tem hoje em 2025, você vai se deparar com uma diferença gritante. Eram pouquíssimos os cursos, pouquíssimos. O principal meio de você estudar em 2013, 2014, por exemplo, era cursinho presencial. Hoje em dia quase nem existem mais cursinhos presenciais. E hoje em dia eu posso falar com tranquilidade. Existe uma infinita carga de material na internet. Você pode encontrar materiais de graça disponíveis em qualquer lugar. Seja no YouTube, seja em sites, seja um cursinho, seja com professores diretamente. Existe uma gama muito grande de produtos hoje que são ofertados até mesmo de graça. Às vezes você nem precisa comprar um cursinho. Se você compilar todo o conteúdo que é disponível na internet, você encontra tudo que você precisa. Você não precisa nem pagar uma assinatura de um cursinho. Obviamente, pagar uma assinatura de cursinho fica mais fácil, né? Porque já é tudo compilado e já é tudo mais mastigado ali pra você. Mas se você não quiser, se você quiser realmente achar tudo de graça, você consegue. E isso as bancas examinadoras já entenderam. Então, cada vez mais elas aumentam o nível da prova, porque sabem que o conteúdo disponível hoje é muito maior. O conteúdo no pós-2020, pós a crise sanitária, ele cresceu exponencialmente. É só você olhar as assinaturas de cursinho. Elas tiveram um boom gigante depois de 2020. Principalmente durante a pandemia, porque as pessoas estavam em casa, elas não tinham muito o que fazer. Muitos resolveram estudar, enquanto outros estavam lá se lamentando, preocupados com o que ia acontecer no futuro. Uma galera meteu a cara a estudar e começou a estudar, não estava fazendo nada mesmo, aproveitou o tempo para estudar. E isso traz a segunda teoria que eu tenho, que hoje em dia existem menos vagas e uma maior demanda. Se você for pegar as vagas ofertadas por concursos antes de 2020, em muitos casos eram chamados mais de 1.000, 2.000, era sempre uma carrada que entrava. Hoje em dia não, hoje em dia as vagas estão mais limitadas, muito pelo processo econômico defeituoso que a gente tem no nosso país hoje, só que a demanda tem crescido cada vez mais. Por quê? Muitas pessoas veem no concurso público uma forma de se proteger da crise econômica. O concurso público traz uma estabilidade
que a iniciativa privada não traz. E é sabido por todo mundo, e eu já citei em outros vídeos, o governo, quando ele for cortar, ele não vai cortar na própria carne. Vai demorar muito para chegar no servidor. O primeiro a ser afetado vai ser a iniciativa privada, vai ser o empreendedor privado. O concursado, ele vai ser um dos últimos a ser atingido por um corte de gastos. Portanto, muita gente tem visto no concurso uma oportunidade de se proteger dessa crise econômica. E eu indico, se você está passando por isso, você passa por uma crise econômica, se você está sentindo uma crise econômica, comece a estudar mais, comece a estudar com mais afinco. Porque a tendência é as vagas diminuírem ainda mais, o governo ter mais dificuldade de criar novos cargos por conta da crise econômica. Então o corte de gastos vai chegar, e ele vai chegar primeiro no corte de vagas. Portanto, esse é o momento. Eu acredito que até 2030 a gente vai ter uma nova crise econômica, a gente vai ter mais uma reforma, a gente vai ter uma reforma administrativa mudando como são os cargos de hoje em dia, a gente vai ter uma reforma tributária mudando os tributos que são cobrados dos servidores públicos, e aí muito provavelmente a gente vai ter mais uma reforma previdenciária aumentando a idade dos aposentados. E sem falar do colapso que o INSS vai ter, que o regime geral de previdência vai ter, mais dia menos dia. Então, o que eu te indico, se você está estudando para concurso, o momento é agora. Esses próximos anos serão definitivos para você entrar num cargo público como ele ainda é hoje. A tendência é piorar. Não há um vislumbre de um futuro melhor para a economia brasileira e muito menos para os cargos públicos. E por isso eu acho que cada vez mais as provas são difíceis, porque cada vez mais pessoas estão migrando para essa área e querendo entrar logo num cargo público porque está vendo que é uma das poucas formas de se proteger que ainda temos no Brasil. Então eu te indico, aproveite esse tempo e estude bastante, porque pode ser que daqui a alguns anos as coisas mudem completamente. Já tivemos a primeira mudança aí, que é a mudança do cargo de técnico de nível médio para nível superior. E essa mudança ela é muito emblemática. As coisas estão cada vez mais difíceis. Esse é o momento. E por último e não menos importante, essa é uma teoria mais minha do que qualquer outra coisa. As provas estão mais difíceis no intuito de aumentar a rotatividade dos cargos. Por quê? Antigamente, provas fáceis traziam pessoas que, não estavam tão preparadas. Então essa pessoa entrava ali e começava a ganhar um bom salário, ela simplesmente se acomodava e levava com a barriga, o que gerou diversos casos de servidores que só querem estar ali mamando no Estado e não fazem nada, não justificam os altos salários que recebem, os chamados os marajás do serviço público. Portanto, eu acho que esse aumento na dificuldade dos concursos públicos é uma tentativa de evitar que essas pessoas entrem no concurso público, esses chamados marajás que só querem entrar ali, ganhar o seu salário e não agregarem nada. Porque quando você coloca uma pessoa mais capacitada, a tendência é que essa pessoa entre num cargo e comece a almejar cargos maiores, comece a se dedicar mais, buscando uma função melhor, um cargo maior, e não se acomodando com aquilo que ela recebe. E muitas vezes essas pessoas, elas buscam esse cargo maior ou até um outro concurso melhor, porque como eu já falei, existe uma escada que você pode seguir que vai facilitar muito sua vida no concurso público se você quer mesmo seguir essa carreira de vida pública. Porque você pode entrar em um concurso mais fácil, como um Correios, um banco, uma polícia militar que chama muita gente. Esses concursos eles tendem a chamar muito mais e uma nota de corte melhor, mas também com salários menores. Mas quando você tiver essa estabilidade financeira, você pode galgar cargos maiores, ir para um técnico administrativo, que hoje precisa de nível superior, depois partir para um analista, e quem sabe, se for o seu sonho, ir para um auditor, ir para um promotor, ir para um juiz, ou até mesmo um cargo diplomático, por que não? Se for o seu sonho. Portanto, eu acho que esse aumento na dificuldade gera essa rotatividade que é interessante para o serviço público, para evitar esses marajás que estão ali só para ganhar o seu salário, fazem um serviço porco e não agregam em nada à administração pública. Aumentando o nível, você traz pessoas melhores preparadas que querem se colocar em uma posição maior e evita essa estagnação e essa acomodação dentro do serviço público. Para finalizar, eu quero falar qual é a perspectiva para o futuro dos concursos públicos. Bom, eu já dei um disclaimer aqui que eu acho que as coisas vão ficar mais difíceis e eu tenho quase certeza que elas vão. Então, esse é o momento de se preparar da melhor forma possível. Se profissionalize. Os concursos estarão cada vez mais difíceis e cada vez mais escassos. Portanto,
essa é uma das poucas e últimas chances de você entrar no cargo público do jeito que ele ainda é. A tendência é que mude. A tendência é piorar os cargos públicos para evitar o gasto, porque a crise econômica está aí. Então, dessa forma, esse é o momento de você se profissionalizar, pois só com a profissionalização você vai alcançar seu cargo público. Por quê? A concorrência está aumentando, as vagas estão diminuindo, o tempo está passando e cada vez mais pessoas extremamente preparadas estão disputando essa vaga com você. Não fique para trás, não se acomode, não ache que você estudar 1, 2 horinhas e tá bom, sem um cronograma, sem um planejamento, sem uma dedicação total e profissional a isso, te trará bons resultados, principalmente se você almeja cargos maiores. Então é isso, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Espero que eu tenha aberto a mente aí de vocês. Vocês que já tinham reparado, vocês concordam comigo? Vocês concordam com minhas teorias? Deixem aí nos comentários. Você que ainda não tinha reparado, isso abriu sua mente? Isso fez com que você se alertasse um pouco mais para melhorar os seus estudos? Deixe aí nos comentários também. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Até um próximo vídeo. Se você gostou, curta, comente, compartilhe, ajude aqui a crescer o canal. E até a próxima. Forte abraço a todos e tamo junto.